Boa tarde, meus amigos do Facebook. Como vocês estão aí de quarentena? Cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Apesar de ser o mesmo contexto dessa pandemia, mas hoje eu ouvi algo muito interessante, né? Alguém dizia assim: as pessoas falam que nós estamos no mesmo barco, mas não é bem assim, né? Nós não estamos no mesmo barco. Há quem esteja num grande navio, num grande barco, numa iate, e há aqueles que não têm um barco, um bote, é, nenhum recurso no meio dessa situação e encontra dificuldades adversas, situações diferenciadas. Então, cada pessoa está dentro de um barco diferente. E isso é muito interessante a gente refletir, para a gente poder ter essa empatia e olhar para a necessidade do nosso próximo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu estava meditando hoje, que está lá em Atos, que por sinal nós estamos estudando o livro de Atos junto com a nossa comunidade. E hoje eu meditei aqui na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele estava ali acompanhado de algumas pessoas. Aí ele dispensou alguém nessa viagem e seguiu adiante com Timóteo, né? Então aqui no capítulo 13 ele fala que ele seguiu essa viagem, ele estava passando por, vários, por várias cidadezinhas, e eu vou ler a partir do 16, versículo 4, que diz: Ao passarem pelas cidades, pregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, para que os observassem. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número a cada dia. Atravessaram a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. E aí, nesse momento que eles estão em Troade, vem o versículo 9 dizendo: Durante a noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que teve a visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, seguimos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e cidade principal do distrito. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Sentamo-nos e falamos às mulheres que se haviam reunido. E certa mulher, temente a Deus, chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às palavras que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e todos os da sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos convenceu a aceitar, né? Que grande hospitaleira essa nossa irmã Lídia, né? E certo dia, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, e ela dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por vários dias. Então Paulo, tão indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que se retire dela. E no mesmo instante ele saiu. Eu fiz algumas observações aqui nesse texto e é bem interessante aqui quando havia um percurso, havia um itinerário para seguir nessa viagem, né? Eu imagino que Paulo fez todo o seu planejamento de viagem, como nós fazemos quando a gente vai fazer uma grande viagem.
E só que não, as coisas mudaram por aqui, né? Houve uma intervenção do próprio Espírito Santo de Deus. Quando ele impediu, e a palavra de Deus fala, ele impediu a ida de Paulo por aquele percurso. E então, depois ele veio a ter uma visão, ele já estava em Trode, e quando ele teve essa visão, havia aí uma indicação para que se fosse para Macedônia, né? Alguém estava rogando por ajuda. Hoje nós estamos vivendo dentro de um contexto que fugiu todas os nossos planejamentos, né? O que eu estaria fazendo hoje? Não estaria aqui agora gravando esse vídeo, estaria provavelmente trabalhando, desenhando algum projeto, na rua, provavelmente, não estaria aqui em casa. E tudo mudou. E aí a gente, já há alguns dias vivendo essa situação de angústia, né? Por que não falarmos que vem sim a angústia, vem a insegurança, vem a incerteza, vem o cansaço da rotina e tantas outras coisas, e tantas atribuições que nós não esperávamos. Como lidar com tudo isso? Dentro desse contexto da palavra de Deus, então eu trago para nós agora, como se nós estivéssemos tendo essa mudança de itinerário, como se o Senhor estivesse falando, quem manda aqui sou eu, não é o teu querer, não é a tua vontade, não é do teu jeito. Existe uma situação, sim, mas alguém clama por misericórdia, por ajuda. E hoje para nós, cristãos que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que alguém está clamando por nossa ajuda, uma ajuda emocional, uma ajuda financeira, uma ajuda de uma palavra, né? E mesmo que distante, mesmo que através do telefone, da internet, mas nós temos essa incumbência hoje de passar a Macedônia e ir ajudar o nosso próximo. Sabe aquele olhar que talvez a gente não tinha há muito tempo e hoje a gente está conseguindo ver a necessidade do nosso próximo de uma maneira diferente? E aí segue o texto, e aqui ele diz assim que no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos parecer haver um lugar de oração. Sentamo-nos e falamos às mulheres que estavam reunidas ali. Lugar de oração. No meio desse itinerário, houve uma identificação. Então Paulo ali identifica que, opa, à beira desse rio, talvez à beira dessa visão, dessa calmaria, existe um lugar onde eu posso acalmar a minha alma e me conectar com Deus. Então gravem isso, essa identificação. Mudança de percurso, identificação do lugar de oração. E nós estamos vivendo dentro de um contexto que a gente precisa fazer essa identificação. Qual é nossa participação em tudo isso? Qual o nosso lugar de oração ideal? Para que a gente agora se revista de toda graça e discernimento e sabedoria. E no meio, e seguindo adiante desse lugar de oração, ele diz assim, certo dia, já no versículo 16 do capítulo 16, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador e tudo mais que a gente já leu o texto. No lugar da oração, quando a gente está a caminho, quando a gente está em atividade nisso, né? Quando a gente está exercendo essa vocação tão maravilhosa, que é essa conexão com o Deus Altíssimo, aparece sempre uma situação, porque ali nós já temos o discernimento, nós já temos a sabedoria, nós já estamos ligados, antenados, e aí vem as situações que muitas vezes para nós podem ser desafiadoras, né? Tem uma pessoa que está possessa, que tem uma situação que não está legal, tem alguma coisa que não está encaixando e precisa de que Jesus,
através de mim, porque quando ele foi, ele voltou ao Pai, ele deixou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que trouxe esse discernimento para Paulo, que trouxe essa condução para Paulo e que nos conduz hoje dentro dessa pandemia, dentro desse contexto tão difícil. Esse lugar de oração que nos leva a ter um olhar muito mais abrangente, muito mais profundo para o nosso próximo, para o nosso lado. A gente não olha mais para o nosso umbigo. O nosso eu já não é tão importante, porque nós estamos nesse caminho, nós estamos nessa vontade, que ela é boa, agradável, perfeita, é a vontade de Deus soberano. Ele é soberano. E é essa palavra que Deus tocou no meu coração hoje, que eu queria dividir com você, meu amigo, minha amiga. Não importa quão desafiador seja para você, se você está sem salário, se você está enfermo, se você já está com um ente querido, hospitalizado, se você não pode. Hoje nós recebemos a notícia de um grande amigo nosso, querido pastor Amélio, a Cida, que está indo agora, justamente agora, à tarde, velar o seu irmão, que partiu para a eternidade, e foi dado a eles 15 minutos, se eu não estou enganado, 15 minutos de velório. Olha o contexto que nós estamos vivendo, o distanciamento, a falta de oportunidade de poder abraçar, de poder chorar junto, né, olho no olho. Mas, ainda assim, nós temos o recurso, nós temos a obediência, ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos todos os recursos. Nós temos o Espírito Santo de Deus presente, nos dando indicativo do lugar da oração, nos dando o olhar para a necessidade do nosso próximo. E assim eu finalizo essa palavra dizendo para você que, como Paulo obedeceu, como Paulo ouviu a voz do Espírito, e como ele teve a ousadia de orar e expulsar todo o mal, toda a situação contrária ali diante dele, a caminho da oração. Nós vamos fazer isso hoje. Em nome de Jesus, eu finalizo orando com você. Senhor, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é soberano e maravilhoso. E o Senhor não perde batalha. O Senhor está à nossa frente nos conduzindo. O Senhor está à nossa frente neste mundo grande que hoje chora o luto, que hoje vê pessoas da família saindo para a linha de frente, para trabalhar como médicos, como enfermeiros, e eu oro por cada profissional, cada pessoa, Pai, e também oro por cada irmão, cada irmã, que tem a oportunidade hoje de fazer diferente neste cenário, de aproveitar essa oportunidade para falar que o Senhor é vivo, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor cura, ainda que a cura seja partir para a eternidade. Essa é a verdadeira cura, ainda que seja assim, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus dono da vida, o Todo-Poderoso. Cuida da nossa casa, cuida do nosso coração, e nos dê, Pai, a sabedoria e o discernimento para enfrentarmos juntos, como corpo de Cristo, esta grande batalha em vitória, no nome de Jesus. Um grande abraço para você. Deus te abençoe.